Rede emancipa é Teresa de Benguela. Eu, você e ela, olha a negra da favela. Rede emancipa é Teresa de Benguela. Eu, você e ela, olha a negra da favela. Não existe racismo no Brasil. Que racismo? Era assim na minha família, sabe? Ninguém dizia. A gente alisava o cabelo, mas é porque era mais bonito. Não porque era uma imposição social. Ah, tu tem que te arrumar muito para sair porque tu não vai no mercado de qualquer jeito. Não é porque se a gente poderia ser tratado de um outro jeito. Não, é porque era assim. Quando a gente foi crescendo, que a gente foi percebendo, tipo assim, minhas amigas iam de chinelo na padaria, no supermercado, chinelo e meia, pijama. Aí a minha irmã, a gente se arrumava horrores para ir no supermercado, do outro lado da rua. E aí, tipo assim, ninguém disse para nós. Então a gente viveu lá no interior sem saber, sabe? A coisa era tão velada, ninguém falava, ninguém dizia. Então a gente viveu, assim, e a gente ficava dentro do sítio, né? A gente tinha lá aquele tanto de terra, então fiquei aqui dentro. Aqui dentro vocês estão protegidas, né, do resto do mundo. A gente só saía para ir no supermercado ou para ir... Não tinha brincar na rua, tipo, não tinha mais essa coisa de estar na rua. Porque tu não precisava sair do portão para brincar. Tu brincava dentro, não tinha amigos de fora, ninguém vinha, era só nós. Se vinha era algum parente do meu tio, assim, que daí elas vinham pra ir brincar no sítio, daí brincava com a gente, mas não tinha, eu não ia na casa do amigo, não tinha amigo pra ir na casa. Então, a gente nem sabia, tipo, a gente não vai na casa do amigo porque a minha mãe e a minha tia não gostam. Pronto. Acabava ali, sabe? Não tinha muito, mas eu quero ir. Não tem querer. Era assim. Só que tudo isso, hoje, pensando... Isso eram as proteções que a minha tia e minha mãe fizeram pra gente não... Só que a gente nem viu o que era racismo, a gente foi crescendo sem saber. Tu não tem condições de vir até o samba no mercado. Eu vou no samba no mercado e tem lugares que eu não vou na cidade ainda. Porque eu não vou me sentar lá e ser a única preta no lugar para ficarem tudo me olhando de cara feia. Não preciso disso. Ao mesmo tempo, algumas pessoas me dizem, não, Tisa, mas tu tem que ir, né? Porque eu falei, mas tu não entende. Sinto te dizer. Sabe o que é tu chegar num lugar e as pessoas ficar te olhando de cara feia como se tu tivesse, sei lá, eu fedendo? Pelo simples fato da tua cor de pele, por causa do meu cabelo? Não tem estudo que explique o que é tu sofrer o racismo. O que é tu passar por um racismo. Ainda mais no momento de lazer. Porque no momento de lazer, tu não consegue te conter como no trabalho. Eu sofro racismo no trabalho, sofri racismo na universidade, sofri racismo nas minhas relações pessoais, conjugais. Todas essas que eu te falei, fora o lazer, tu ainda consegue te conter em algum momento. Tá? Agora, no momento de lazer, que eu estou no meu lazer, eu preciso estar passando por isso? O que eu vou fazer? Eu vou ir para o lugar que só tem branco? Eu vou pensar 3 vezes, eu não vou ir. Eu vou, mas até hoje eu me sinto desconfortável. Isso acontece até hoje. Aí tu chega dentro da vila, no ensaio, que fica ali dentro da vila, que a maioria das pessoas são negras, que tu tem aquela questão do samba. É totalmente diferente do samba que rola ali no mercado, no centro. Tá? Porque, como eu disse, é um local de resistência. As ideias que a gente tem dentro do Emancipa até aqui para a cidade, que a gente está fazendo, por exemplo, movimentações de oficina de música, oficina de percussão, é porque a cidade dentro da sua cultura reconhece ali o lugar do negro onde? No carnaval. Tá? Eu ainda não estou dentro dos teatros, eu ainda não estou no centro da cidade. A elite branca nos acostumou que deveríamos sempre estar em nossos espaços, para não estar ocupando espaços deles. E hoje em dia, nós nos organizamos de tal forma e conseguimos repassar que
aquele espaço também é nosso, que a gente começa a desfrutar, mas ainda assim não nos sentimos tão confortáveis. Isso tem a ver a você estar em um restaurante 5 estrelas, isso tem a ver a você entrar em um hotel 5 estrelas, isso tem a ver em você estar em uma sala de júri em que você é o único advogado negro, então que você é a única estagiária negra. É você estar em um ambiente de construção política e você ser a única mulher negra ali enquanto vereadora. Ou então você ser a única secretária municipal ou estadual negra daquele local. Cara, um dia, logo quando eu saí, né, o cara me falou assim, você me conta aqui sua história. Eu contei pra ele, né. Aí ele me falou assim, mas o porquê que você não, agora que você tá aqui, você não tenta processar o Estado? Eu falei pra ele, cara, primeiro que se eu processar o Estado, não vai resolver nada. Vou ter um processo parado. E se eu me organizar, eu consigo ir muito mais além, né? Se eu me organizar perante luta, organizar trabalhador, organizar... E o que é organizar? É tirar o foco daquilo ali, né? Falar, gente, dessa maneira aí, é só quem é preto, quem é negro, que vai preso, a gente não devemos aceitar. A gente tem que construir uma narrativa para que isso se acabe. Pare de prender negros no nosso país. Então, aí que está o problema. Aonde que a gente se organiza, né? E a gente está fazendo isso através das nossas vozes, né? Através das nossas vozes negras que a gente está organizando tudo isso aí. E um dia eu há de ver que no Brasil negro não vai ser mais preso, né? Eu há de ver um dia isso aí. Eu acho que a Rede Emancipa faz movimento negro porque está na comunidade, debatendo com pessoas negras sobre a vida e a existência delas e como mudar essas realidades. Isso, para mim, é construir mais movimento negro do que a gente fazer 50 reuniões para construir um ato, para construir uma coisa, para construir uma pauta de reivindicação para levar para um candidato a presidente X ou Y. Não que essas coisas não sejam importantes, elas são. Só que se a gente fica só entre nós mesmos, a gente deixa de construir movimento negro, e inclusive com as pessoas não negras, mas que estão na comunidade, que estão na realidade nos territórios e que também podem enxergar por que apesar delas delas serem pobres, apesar delas estarem nos territórios, elas não vivem a mesma realidade que um menino negro que mora na porta ao lado. Essa construção de compreensão coletiva, na minha opinião, talvez seja o que tem de mais importante e especial do que a Rede Emancipa faz. Porque a gente debate dentro do território. E no território a gente constrói movimento negro. Eu falei pra minha mãe uma coisa quando eu era pequeno, tipo, que me bate assim, eu fico pensando até hoje, né? Que eu falava pra ela, eu falei pra ela, se você não deixar seu cabelo crescer, eu não vou andar com você, sabe? E isso foi uma parada que é muito pesada, sabe? Quando você cresce e percebe o que você disse. Então, até os 16 anos, minha mãe alisava, tipo, ela não fazia chapinha porque é caro pra caramba, né? Mas ela passava aqueles processos de alisamento, o cabelo dela era alisado. E minha madrinha também, que morava com a gente, né? Minha tia Ju. Então a gente tinha isso até mais ou menos essa minha adolescência, finalzinho da adolescência, né? A tia ela conseguiu deixar o cabelo natural antes, eu acho que mais ou menos um ano depois eu também deixei o meu cabelo crescer. E minha mãe também, nesse processo também, conseguiu deixar o cabelo dela natural, sabe? Isso é uma parada que não é uma conquista minha, né? É uma parada dela, uma conquista dela. Só que, tipo assim, eu consigo perceber que também é fruto desses debates que a gente começou a ter, sabe? Hoje em dia também minha mãe tem uma visão totalmente diferente, porque ela é diarista, né? Então o convívio dela são com pessoas, assim, no trabalho, com pessoas que têm uma condição totalmente diferente da nossa, né? Então a gente, ela por exemplo, tem a questão das cotas raciais, né?
que às vezes a gente ouve um discurso que não, cota racial é privilégio para negro, é uma parada que não deve existir, quando na verdade não, né? Quando na verdade é totalmente o contrário. E isso era uma parada que a gente tinha dentro de casa, né? A gente tinha absorvido, só que com esses debates ela conseguiu também mudar esse pensamento, sabe? E hoje em dia ela entende a importância e também incentiva muito, sempre incentivou muito a educação dos meus primos, né? Trazia primos para estudar aqui, lá do Piauí, e incentiva que eles continuem e passem por cotas, sabe? Então, tipo, essas coisas simples, né? Que a gente pensa assim, caraca, não é algo gigantesco, assim, mas já é uma mudança enorme, assim, sabe? Para dentro de casa. Então, o nosso processo de construção talento e buscamos ocupar esses espaços, mas ainda assim ainda existe uma dificuldade muito grande. E quando a gente começa a repassar para as crianças de 4 anos como é que é o processo, que vai ser um pouco difícil, é porque a gente quer que essa geração que está vindo não venha a sofrer tanto que a gente sofre no dia a dia. A gente quer abater o chão para que eles passem. Uma mãe hoje fazer de tudo para que o cabelo daquela criança fique feito aquela fitagem, para que aqueles cachinhos fiquem bonitos, para que ela não escute na escola que ela tem um cabelo que é uma palha de aço. É você tentar bater o chão e ainda assim a sua filha chegar em casa e dizer: mamãe, a coleguinha pediu que eu prendesse o meu cabelo. Então, tipo, a gente tenta fazer com que aquilo não aconteça, mas ainda assim acontece. Então, o próprio chão, para ser abatido, para a gente passar, para ocupar espaço, para estar em espaço, para nos sentirmos confortáveis, não é tão simples. É difícil porque dói, sabe? É difícil porque nem sempre a gente é forte. Porque a gente começa a se questionar por que a gente tem que passar por isso. Por que pra gente tem que ser difícil? Por que o tempo todo a gente tem que estar falando? O tempo todo a gente tem que estar debatendo? O tempo todo eles cobram que a gente tem que ensinar. A gente não tem que ensinar. E a gente costuma dizer que enquanto eles pedem para que a gente ensine, eles estão nos matando. Enquanto eles querem que a gente pare para ensinar, os nossos estão morrendo. A gente não tem que parar para ensinar. Eles têm que começar a querer aprender. Eles têm que mudar. Eles têm que nos aceitar. E para eles é um processo muito difícil, porque eles não foram ensinados com isso. Eles foram ensinados a serem a casa grande, nós a senzala. Eles não se acostumaram ainda de que nós que somos o centro e não eles. E tentar manter isso, às vezes, e estar o tempo todo discutindo sobre isso, para que as coisas não fiquem em vão, às vezes dói, às vezes a gente cansa. E aí a gente cansa, respira e continua. Porque se a gente não continuar, quem vai fazer por nós? Tudo que nós temos é nós. E tentar repetir essa frase o tempo todo pra gente é o que nos fortalece. Essa que é a verdade. Porque tudo que eu tenho é a minha mãe. Tudo que a minha mãe tinha era a minha avó. E tudo que uma população negra tem além dela, ela mesma. É nós por nós. Tudo que o indígena tem por ele, é ele por ele mesmo. Nos últimos dias a gente viu isso. O quanto é difícil esses debates. O quanto é difícil você dizer que, tipo, eles querem a demarcação porque eles têm direito àquela terra. O quanto é difícil para eles entenderem que se o quilombola ele quer a titularidade é porque ele sabe que aquela terra é dele. Que não é daquela pessoa branca que está lá. E que se eu luto por uma cota para que aquela cota permaneça, é porque o sistema ainda é muito desigual. E a cota ainda é necessária. Mas não, você tem que estar ensinando isso, debatendo sobre isso e construindo sobre isso. É você alcançar direitos, mas o tempo todo tá ali repetindo, dizendo, nossa, mas é importante porque isso e aquilo. E aí você tem que parar para escrever livros sobre isso, para que eles entendam. Porque é difícil para eles se colocarem na posição em que eles estão. Eles não têm que se colocar na nossa posição. Eles têm que se colocarem na posição em que eles estão, no espaço em que eles ocupam. E
a gente continua ali, tipo, sonhando. Nossa esperança não morre, mas a nossa esperança já matou também muita gente. A nossa esperança já fez com que muitos de nós morressem. Mas ela não deixa de existir, porque é você ter esperança, mas é você lutar ali todos os dias. Porque aquela esperança que você tem, um dia vire realidade. É você sonhar para que um dia, nossa, o nosso país tenha uma mulher negra no poder. Para a gente saber se, naquele momento, algumas coisas tendem a mudar, algumas políticas passem a ser realidade, algumas políticas públicas passem a ser executadas e não fiquem ali só como se fosse uma mera folha de papel. Acredito que do dia a dia é isso, é lutar e resistir. E quando eu falo hoje lutar e resistir, hoje o Centro de Cultura Negra do Maranhão, que é um dos pioneiros do movimento negro no Brasil, celebra 42 anos de idade. E há 42 anos o Centro de Cultura Negra vem debatendo, lutando, construindo, não só com o movimento negro, mas com comunidades quilombolas, mas dialogando também com indígenas, mas dialogando também com minorias. E tentando organizar o nosso povo, porque se a gente não vai para organizar, eles ficam sem o conhecimento, eles ficam sem o acesso. E aí, tipo, eles ficam passíveis de serem amedrontados, eles ficam passíveis de serem usados, porque se nós não levarmos o conhecimento até eles para partilhar, eles acabam não sabendo. E como uma alegria para a nossa vida, hoje, 19 de setembro, celebrar 42 anos da existência de uma instituição que é muito importante para nós, aqui no Maranhão, é também saber que hoje celebramos 100 anos de Paulo Freire. E o que seríamos de nós sem Paulo Freire? O que seria da nossa construção sem ter Paulo Freire enquanto teoria para debatermos em nossos diálogos e fazermos comprovações práticas, não só práticas, mas também de vivências? Então, é motivo de alegria, é motivo de celebrar. Isso também é felicidade, isso para mim é felicidade. É estar aqui hoje, é estar tendo essa oportunidade, é estar conseguindo levar oportunidades, é estar conseguindo ver brilho em olhares, é estar conseguindo despertar sonhos e fazer com que as pessoas sonhem aquele sonho e não desistam. É como eu escutei ontem de duas alunas que eu sempre tive um sonho de ser veterinária. E hoje eu estou tendo a oportunidade de ter aulas para que eu tente uma universidade. Ou seja, ela tem 24 anos e ela nunca tinha tido uma oportunidade de começar a sonhar esse sonho dela, para que aquele sonho de alguma forma se tornasse um pouquinho mais material. Então, a gente escutar isso é muito gostoso, sabe? Isso dá até prazer de viver. Por mais que a gente saiba o quanto é difícil a gente viver hoje em dia, o quanto tem sido difícil resistir, o quanto tem sido difícil a gente acordar e dizer, nossa, hoje eu tô feliz. Não é todos os dias. Acredito que nós não somos felizes, não. Nós vivemos momentos de felicidade. Nós não existimos. Quando eu digo nós, me refiro não só a minorias, mas me refiro à população negra. Nós resistimos. Nós resistimos porque nós queremos existir. E acredito que um dia esse sonho se tornará realidade. A nossa existência. A luta por vida, tipo, ter que deixar de existir. A gente não tem mais que precisar, tipo, lutar para viver. A gente começar a viver, a existir. Esse é o meu desejo hoje. É a gente viver. Queria muito provar o gosto de o que é existir, o que é viver, sem ter que estar resistindo ali todos os dias. Acho que deve ser muito gostoso, né? Para quem desfruta disso. A gente ainda não desfruta, mas a gente tem um sonho de um dia desfrutar.